de Café com Cálculo. Hoje eu vou trazer aqui, ó, vou tentar fazer, usando cálculo, fazer o esboço de um gráfico, de uma função. Eu já fiz isso, mas foi com função bem simples. Agora eu vou pegar uma função mais que envolva assíntotas, para a gente fazer um gráfico bacana, o esboço. Então eu vou pegar aqui uma função, por exemplo, a função f de x igual a x mais 1 sobre x menos 1. Esboçar o gráfico da função, esboçar o gráfico dessa função, tá? Bom, eu vou usar aqui os passos que eu usei na aula anterior, mas antes disso, para ter uma ideia, eu conheço uma função primitiva que é uma função fundamental, que é 1 sobre x. O gráfico dessa função, o nome dessa função é a função recíproca. E o gráfico dela... Então, se a gente conhece as funções fundamentais, fica mais simples, né, de você esboçar o gráfico da função. Então, se eu vou partir nessa função fundamental aqui, eu sei que o gráfico dela é o seguinte, olha só. Quando essa função aqui vai para mais infinito, quando ela vai para mais infinito, né? O x vai para mais infinito, K1 sobre infinito vai dar zero, ou seja, ela vai tender para zero. Então ela não vai tocar aqui, isso é uma assíntota, né? Ela vai tender para zero, mas não toca. E para menos infinito, se eu fizer para menos infinito, né? Vai ficar 1 sobre menos infinito, também vai dar tender para zero também. Então, aqui ela tende para zero e aqui ela também, quando vem para menos infinito, ela também tende para zero. Aí o que acontece? Essa função, e quando vem para zero, se aproxima de zero pela direita e pela esquerda, o que vai acontecer? Quando se aproxima de zero pela direita, né, vai ficar 1 sobre algum valor positivo muito pequeno. Então isso vai para mais infinito. Então, quando ela se aproxima da cá, ela vem para mais infinito. Então ela vai fazer isso. E quando se aproxima de zero pela esquerda, por valores muito pequenos, mais negativos, ela vai se aproximar de menos infinito. Então, o gráfico dessa função é mais ou menos isso, a função recíproca. Ou seja, ela tem uma assíntota horizontal, que a gente encontra fazendo a função tender para mais e menos infinito, e tem uma assíntota vertical, que é quando a gente faz o denominador tender para zero. Então, quando a gente faz isso, a gente acha essas assíntotas, ou seja, a função tende para aquela constante, né? Mas ela não toca, ela não corta, não tem raiz. Observa que isso aqui não tem raiz, né? Se você igualar a zero, você não encontra a raiz dessa função. Então o gráfico dela é isso. Então, baseado nesse gráfico, a gente podia pensar o seguinte: para chegar daqui para cá, olha só, olha o que eu vou fazer. Eu vou somar a imagem. Então eu vou pegar aqui o f de x, 1 sobre x, e vou somar a imagem uma unidade. Aí o que acontece quando a gente soma a imagem uma unidade? Você pega a mesma função e sobe, ela está aqui no zero, vou subir para cá. Então, ela passa a ter a assíntota, não vai estar mais no eixo x igual a zero, vai estar aqui, ó. Então ela vai fazer alguma coisa assim e alguma coisa assim. Você repara que aqui ela já vai cortar, ó.
o eixo x em um ponto. Esse ponto aqui é fácil você encontrar, né? É só igualar a zero. Vai dar 1 sobre x igual a zero, vai ficar menos 1, então x é igual a menos 1. Então ela vai cortar aqui no menos 1. Ó. Agora, se você pegar esta função daqui, ó, aqui, ó, foi para o 1. Então a assíntota agora não é mais o zero, é o y igual a 1. Aí se você pegar essa função, eu mexi na imagem, somei aqui uma unidade, subiu 1. Agora se eu mexer no domínio, no x, né, o que você faz no domínio da função, você faz o contrário. Ou seja, se eu somar 1 aqui, eu vou diminuir 1. Se eu diminuir 1 aqui, eu vou somar 1. Eu faço sempre o inverso. Então, eu vou pegar essa função agora, que aqui vai dar, tirando um MC, vai dar x mais 1 sobre x, e vou mexer no domínio dela, vou mexer esse x aqui, ó. Vou tirar 1 daqui. Quando eu tiro 1 daqui, o que acontece? A assíntota era essa aqui, ó. O eixo y igual a zero. Agora, você diminuiu 1, vai então acrescentar, ela vai dar 1 para lá. Então, o novo gráfico dessa função aqui vai ser alguma coisa assim, ó. Tem uma assíntota aqui no mais 1 e tem uma assíntota vertical aqui no mais 1 também, ó. Então, ela passa a ser isso, ó. Aqui vai ficar assim agora, ó. Ela vai pegar aqui a mesma curva, só que agora a assíntota, e aqui é o zero, ela vai fazer isso, ó. Também ainda cortando no menos 1. Porque se você igualar isso aqui a zero, você vai ter a mesma raiz, né? Menos 1. Então o gráfico dessa função aqui é mais ou menos alguma coisa assim, ó. Ela aqui, ó, tem uma assíntota vertical, né? E aqui ela tende para essa reta e tende para as assíntotas, né? E aqui ela vem daqui e tende para o menos infinito. Aqui ela vem do mais infinito, tende para zero. Aqui ela vem do menos infinito e tende para menos infinito. Então o gráfico dessa função é mais ou menos alguma coisa assim, ó. Tá? Se você pegar um programa e jogar a função lá no programa, você vai desenhar um gráfico parecido com esse aí, né? Agora a ideia é você montar esse mesmo gráfico, sem usar esse artifício aqui, usando cálculo, né? Como é que eu vou fazer isso aqui para montar o esboço do gráfico usando cálculo? Bom, eu vou no passo a passo. Vai ter horizontal. Vou procurar as assíntotas horizontais e verticais, certo? Mas primeiro passo, qual é o primeiro passo? O primeiro passo dada a função x mais 1 sobre x menos 1, certo? O primeiro passo é você encontrar a raiz, que é onde ela corta o x. Se tiver, né? Como é que eu encontro a raiz? Faz o y igual a zero, o f de x igual a zero. Então você vai ter x mais 1 sobre x menos 1 igual a zero. Resolvendo, x mais 1 igual a zero, x igual a menos 1. Então, ela tem uma raiz, essa função tem uma raiz. Ela vai cortar o eixo x no menos 1. Tá lá, ó. É verdade, vai cortar no menos 1. Já sei disso, ó. Né? Então, o primeiro passo é encontrar a raiz. A raiz faz o f de x igual a zero, você encontra a raiz. Já sei que ela vai cortar, só tem uma raiz. Ou seja, ela vai cortar o eixo x em apenas um ponto, que é no ponto menos 1. Tá? Agora, eu fazendo o estudo da variação do sinal, eu tenho uma ideia, o estudo da variação do sinal dessa função, ou seja, aonde que essa função ela é positiva. Né? Aí eu caio numa equação quociente, fracionária. Aí eu vou ter, resolvendo essa equação, eu vou ter aonde, em que região do y
ela vai passar em cima e embaixo, ou seja, aonde ela é positiva, aonde ela está em cima do eixo e aonde ela está abaixo do eixo. Bom, resolvendo essa inequação aqui, quociente, x mais 1 igual a 0, x igual a menos 1, então eu tenho a primeira raiz. Chama essa aqui de g e h, são duas funções do primeiro grau, resolve as duas. X menos 1, chama essa de g e essa de h. Igual a 0, x igual a 1. Então, esse estudo da variação desse sinal aqui, menos 1 e 1, vai me dar uma ideia onde que a função está acima do eixo y, onde ela está abaixo. Então, fazendo o estudo da variação do sinal, como é a função do primeiro grau, eu vou dividir em duas partes. A primeira parte, a função g, a raiz é menos 1. A segunda parte, ela é crescente. Então, ela faz isso, mais, menos. A função h, ela também é crescente, só que a raiz é mais 1. Então, ela também é crescente, aqui é positivo e aqui é negativo. Fazendo a comparação de g e h, colocando as raízes em ordem crescente, menos 1 e mais 1, a gente vai ter uma ideia onde ela está em cima e onde ela está embaixo. Então aqui vai dar, ó, como ela é crescente, acima de menos 1 ela é positiva, abaixo ela é negativa. Aqui é positiva e para cá é negativa. Como é a divisão, sinais iguais dá positivo, negativo, positivo. Ou seja, ela vai estar acima do eixo antes de menos 1 e depois de mais 1. E ela vai estar abaixo do eixo no intervalo entre as raízes. Então, aqui eu tenho menos 1, aqui eu tenho mais 1. Eu sei que esta função, ela antes aqui, ó, ela vai estar acima do eixo. Nesse intervalo entre menos 1 e mais 1, ela vai estar abaixo do eixo. E nesse outro intervalo aqui depois de menos 1, ela está acima do eixo. Olha lá, isso é verdade, né? Aqui antes de menos 1, ela está acima do eixo y, semi-eixo positivo. Entre 1 e menos 1, ela está abaixo do eixo. E depois de 1, ela está acima do eixo. Então, ó, condiz com a verdade. Então, isso aqui vai me dar uma ideia da situação dessa função. Então, eu já sei que ela é uma função que ela é decrescente aqui, e aqui ela está acima do eixo, ela pode ser crescente ou decrescente, enfim. Já tenho uma boa, já sei que ela vai passar no menos 1, e a região que a curva se encontra. Está aqui acima do eixo, nesse intervalo está abaixo do eixo, e lá está acima do eixo novamente. Então, esse é o primeiro passo. É encontrar a raiz e a região que ela se encontra. O segundo passo é você calcular a derivada primeira da função. Por quê? Qual a informação que a derivada primeira da função vai me passar? Ela vai me dar os possíveis valores de máximo e mínimo, né? Os possíveis valores, se essa função tem máximo e mínimo. Aqui a gente já viu aqui que não tem máximo nem mínimo, né? Mas ela vai me dar os possíveis concorrentes a valor de máximo e mínimo, né? E o estudo da variação do sinal da derivada segunda vai me dar em que região ela é crescente e em que região ela é decrescente. Então, achando a derivada primeira da função, a derivada primeira, como é um produto, né? Vamos derivar, como é que vai ficar isso? Derivada da primeira, 1, vezes a segunda, menos. Acompanha aí, mestre, para não errar, tá? Derivada da segunda, 1 vezes a primeira, sobre quadrado da segunda. Isso vai me dar, aqui vai dar x menos 1, aqui vai dar menos x menos 1, sobre
x menos 1 ao quadrado. Bom, aqui o x simplifica com x, isso vai me dar menos 2 sobre x menos 1 ao quadrado. Ou seja, se a gente igualar a derivada primeira a zero, né, a gente vai ver que ela não tem raiz, né? Ou seja, não tem uma raiz, ou seja, fazendo o estudo da variação do sinal dessa derivada primeira, a gente vai ver que aqui é negativo, aqui sempre é positivo e aqui é negativo, né? Então vai ficar, como não tem raiz, para qualquer valor de x aqui é positivo, aqui é negativo, então a derivada primeira diz que ela é negativa. Então ela é sempre negativa. Ou seja, o que significa esse estudo da variação de sinal? Que ela é sempre negativa. Significa o seguinte, que a função é sempre decrescente. Então, ela nunca é crescente, ela é sempre decrescente. E é verdade, ó. Ela começa aqui, decresce para o infinito, e aqui ela começa no mais infinito e decresce até a assíntota. Então, ela é sempre decrescente. Então, eu já sei que aqui ela é decrescente, então ela faz isso, ó. Ela vai passar no menos 1 aqui, ó, decrescente, e aqui ela é decrescente, então ela tem que começar aqui e ir para lá. Agora, então a derivada segunda me informou duas coisas. Não tem raiz, ou seja, não tem pretendentes a máximos e mínimos. Então não tem ponto de máximo e mínimo. E o estudo da variação do sinal da derivada segunda me diz que ela é sempre decrescente. Então já tem outras duas informações. Não tem ponto de máximo e mínimo e ela é sempre decrescente, ela decresce. Agora, como é que é essa... Ela decresce como? Com a concavidade para baixo ou ela decresce com a concavidade para cima? Quem vai me dar essa informação, se ela vem assim ou se ela vem assim, é a derivada segunda da função. A derivada de segunda da função vai me dar a concavidade da função. Então, eu vou calcular a derivada segunda. É o terceiro passo. Terceiro passo, o f duas linhas de x. A derivada segunda dessa função vai ser derivar um quociente, vai ser a derivada da primeira, zero. Acompanha aí, mestre. Derivada da primeira, zero, vezes a segunda, x menos 1 ao quadrado, menos a derivada da segunda, que é 2 que multiplica x menos 1 elevado a 1, vezes regra da cadeia, vezes 1. Vezes a derivada, vezes a segunda, que é a derivada da segunda, vezes a primeira, que é menos 2. Isso sobre x menos 1 ao quadrado, a quarta. E aí a gente vai, essa derivada vai me dar uma informação importante, que é a concavidade. Aqui vai dar zero, aqui vai ficar menos 2 vezes menos 2 dá 4, 4 que multiplica x, 4x, menos 4, sobre x menos 1 a quarta. Ok. E isso aqui, a gente chega então a essa função, 4x menos 4 sobre x menos 1 a quarta. Se a gente fazer essa derivada igual a zero, vai ter raiz, né? Então 4x menos 4 sobre x menos 1 a quarta potência igual a zero. Isso implica que 4x menos 4 é igual a zero. Isso implica que x é igual a 4 sobre 4, que está 1. Então, fazendo o estudo da variação do sinal,
aqui, como é uma função linear, o A é positivo, então ela é crescente. Então, aqui vai ser positivo e aqui vai ser negativo. O que significa isso? Significa que antes do 1, a concavidade é para baixo. E depois do 1, a concavidade dela é para cima. Interessante. Então, só me resta agora ver a concavidade. Eu já sei que ela faz assim, ó. Nessa região ela faz assim. E nessa região ela faz assim. Agora, só me resta saber se ela tem assíntota vertical e assíntota horizontal. Como é que eu vejo se essa função existe assíntotas? São retas onde a função tende, mas não corta, né, a assíntota. Então, para eu verificar a assíntota horizontal, saber se ela tem assíntota horizontal, o que eu faço? Eu pego a função, calculo o limite dela, da função inicial, que é x mais 1, sobre x menos 1, quando x tende para mais ou menos infinito. Quando vai para mais infinito, e vou ver depois quando vai para menos infinito. O que acontece quando vai para mais infinito? Se o limite dela, quando tender para mais infinito, der uma constante, essa constante é uma assíntota horizontal. Se não der constante, não tem assíntota, tá? Então eu vou calcular o limite tendendo para mais infinito. Tendendo aqui para mais infinito, vai ficar infinito sobre infinito, né? Aí vai gerar uma indeterminação. Como é que a gente resolve a indeterminação do tipo infinito? L'Hopital. Derivada da primeira sobre a derivada da segunda. 1 sobre 1 dá 1. Então esse limite ele tende para uma constante. Isso significa que essa constante, y igual a 1, é uma assíntota horizontal. Então, esta função ela vai ter uma assíntota horizontal que passa a função constante aqui, ó. Então, no mais 1. Então, ela tem uma assíntota horizontal. Você não teria que confirmar com o limite quando tende para menos infinito? Vou fazer agora o outro porque se os limites laterais não forem iguais, né? Então, agora eu vou fazer o limite da função quando o x tende para menos infinito, né? Tem que dar uma constante, tem que ser a mesma constante, né? Porque senão, olha lá, mais uma vez vai dar indeterminação, deriva a primeira, dá 1, deriva a segunda, dá 1. Então, quando vai para menos infinito, também dá a constante, é a mesma constante. Então, y igual a 1, quando vai para mais infinito dá 1, quando vai para menos infinito também dá 1. Então, y igual a 1 é uma assíntota horizontal. Então, esta função ela tem uma assíntota horizontal que passa aqui a função constante y igual a 1. Agora, eu quero saber, então, como tem uma assíntota e nessa região antes do 1, né? Aqui entre 1 e menos 1, onde que eu fiz? Aqui, ó. Cadê? Eu apaguei? Não, né? Aqui, do 1 para cá ela é decrescente, do 1 para lá ela é crescente. Como ela tem uma assíntota aqui, ela é decrescente, então ela não passa aqui, ó. Ela começa aqui no menos infinito e desce aqui, ó, passando pelo menos 1. Já sei que ela passa no menos 1. Então essa assíntota limita ela. Essa região aqui de cima, ela não passa do 1. Ela está limitada aqui, ela começa aqui, ó, abaixo de 1 e vai passar pelo menos 1 e vai para o menos infinito. Então isso aqui é uma assíntota horizontal. E na parte de cima, né, depois do 1, ela está acima. Então, como ela está acima, essa região aqui ela não pega, ela vai pegar aqui essa região aqui, né? Agora, o que acontece? Nessa região aqui, a concavidade é para baixo. E nessa região aqui, a concavidade é para cima. Então, ó, ela vai fazer alguma coisa assim. Só que
tem assíntota horizontal. Vou ver se tem uma assíntota vertical. Né? Como é que eu acho a assíntota vertical? Aí, o quadro ficou pequeno, mestre. Apaga. Então, vamos ver a assíntota agora vertical. Se ela tem. Como é que eu sei se a função tem uma assíntota vertical? Eu vou pegar o denominador da função e vou fazer ele tender para zero. X mais 1, x menos 1. E se o limite de x mais 1 sobre x menos 1, quando o x tende, o x menos 1 tende para zero. Para x menos 1 tender para zero, o x tem que tender para 1. Tá certo, mas? Então eu vou testar o limite aqui, ó, pela direita de mais 1 e depois pela esquerda. E vou ver se esse limite for para mais infinito e menos infinito, é uma assíntota vertical. Se não for para mais infinito e menos infinito, então aqui ó, tem que ir para mais infinito. E o limite de x tendendo para 1 pela esquerda, né? Aí tem que tender para menos infinito. Então vamos testar aqui. O que acontece aqui quando vai para 1? Ó, vamos lá. Para 1 pela direita, né? Então, 1 pela direita são valores maiores que 1. 1 mais 1 vai tender para 2, certo, mestre? E aqui, ó, como é valor maior que 1, 1 alguma coisa menos 1 vai dar Próximo de zero. Próximo de zero, né? Mas próximo de zero, positivo. Então, 2 dividido por uma coisa tendendo a zero, vai dar o quê? Mais infinito. Agora eu vou testar para ir no, tendendo para 1 pela esquerda. O que vai acontecer? Aqui 1 pela esquerda é valor menor que 1, certo? Então 1 aqui é muito próximo de 1 mais 1 vai dar 2. Só que aqui é menor que 1, então um número próximo de 1 menor que 1, menos 1, vai tender para menos, para zero negativo, né? Então vai dar o quê? Menos infinito. Então o limite, quando tende para 1 pela direita e pela esquerda, vai dar mais infinito pela direita e menos infinito pela esquerda. Significa o quê? Que a reta x igual a 1, né? Que aqui o valor testado é 1. Essa reta aqui é uma assíntota vertical. Aí com essas informações todas, a gente dá para montar o gráfico, ou o esboço do gráfico, né? Montando o esboço do gráfico, a gente vai ter a seguinte situação. Aqui é o eixo Y, aqui é o eixo X, né? Aqui está o mais 1, aqui está o menos 1. Eu já sei que ela vai cortar nesse ponto, né? Eu sei que no ponto x igual a 1 tem a reta x igual a 1, que é essa. É uma assíntota vertical. E sei que tem uma assíntota horizontal passando aqui, paralela, passando pelo 1. E aí, eu tenho duas assíntotas, uma horizontal e uma vertical. Eu sei que aqui ela está antes de 1, acima do eixo, mas ela vai passar pelo menos 1 e vai lá para... Ela começa aqui então, ela não passa daqui porque aqui tem uma assíntota, ela se aproxima, mas não... Do menos infinito ela vem descendo. Eu sei que a concavidade é para baixo porque
a derivada segunda diz que antes de menos 1 a concavidade é para baixo, ela vai fazer isso. Então, isso não, vai fazer isso aqui, a assíntota é essa, então ela vai fazer isso, ela vai passar pelo menos 1, ela vem aqui, vai passar pelo menos 1 e vai tender para essa assíntota aqui, ó. Então ela vai fazer isso, uma curva assim, ó, ficou feia, depois é melhor. Então ela é decrescente, essa curva aqui, né, até o mais 1, que é a assíntota vertical. Aquele ponto ali é o 0 menos 1, é onde ela corta o eixo Y. Então, aqui. Não. Aí é raiz. Aqui é raiz. Eu digo onde corta o Y. Aonde corta o eixo Y? Aqui? É. Ah, tá. Esse aqui é só fazer o... Por isso que a assíntota tem que ser lá. Não, porque a assíntota vertical é essa, então, e a horizontal é essa. Então ela vai tender para cá e vai tender para cá. Né? E passando pelo menos 1. A partir do 1 aqui, a concavidade é para cima. E aqui eu tenho uma assíntota vertical aqui, e ela começa no mais, aqui ela tende para o menos infinito, né? Aqui ela vai tender para o mais infinito, ela começa no mais infinito e ela é decrescente, mas a concavidade agora é para cima. E vai aqui, ó. Então, nós temos essa situação aqui, ó. Mais infinito, aqui para o menos infinito. Só melhorando um pouquinho aqui o nosso esboço, né? Assim. Aqui ela faz assim. E aqui ela faz assim, ó. Então, esse seria o esboço do nosso gráfico, né? Bom, depois do café gostoso com o companheiro Edinho, vamos dar prosseguimento, né, ao nosso café com cálculo. O nosso assunto de hoje são as taxas relacionadas, tá certo? Então, observe o problema. O ar está sendo bombeado para um balão esférico de um modo que o seu volume aumenta a uma taxa de 100 centímetros cúbicos por segundo. Quão rápido o raio do balão está aumentando quando o diâmetro for 50 centímetros? Veja bem, o nome está dizendo taxas relacionadas, tá? E vamos lembrar que sempre quando a gente fala em taxas, vem à cabeça da gente a questão das derivadas, certo? Falou em taxa de variação, né? A gente pensa logo em derivadas. Então, o que vem a ser essas taxas relacionadas? O nome já está dizendo, você tem grandezas que se relacionam. Por exemplo, no caso aqui, à medida que o volume, né, o ar vai sendo insuflado no balão, o volume vai aumentando. Né? O volume aumentando, automaticamente, o que acontece? O raio ele vai aumentar também. Obviamente, é muito mais fácil medir, né, o volume desse balão do que nós medirmos o quê? O raio dessa esfera, desse balão. Certo? Então, o que consiste o problema? Consiste em você determinar a taxa de uma grandeza em função de uma outra, né, que é mais fácil de ser determinada, ou já é até mesmo conhecida. Então a gente monta uma equação envolvendo essas duas grandezas e fazemos, né, realizamos a derivação de ambos os lados em relação a uma determinada variável. Então veja, olha, aqui ele fala, o ar está sendo bombeado para um balão esférico
de modo que seu volume aumenta a uma taxa de 100 centímetros cúbicos por segundo. Então, você tem uma taxa de variação aqui, né, dV, chamada dt, de 100 centímetros cúbicos por segundo. Então, volume em relação ao tempo. Quão rápido é, quanto é, né, o raio, a taxa de variação do raio, obviamente, em relação ao tempo, quando o diâmetro for um diâmetro de 50 centímetros. Olha, a equação que vai envolver essas duas grandezas, né, volume e raio, é o volume da esfera, que é 4/3 de π r ao cubo. Uma vez feito isso, repare, como você tem essa taxa de variação conhecida, nós vamos determinar essa a partir dessa aqui. Beleza? Então, vamos derivar isso. dV dt vai ser igual a... Vamos derivar isso aqui. 4/3 de π é constante. A derivada de R3 é 3R ao quadrado. dr, eu botei ali minúsculo, dr dt. Tá? Botei aqui minúsculo, vamos manter minúsculo aqui. dr dt. Ó, esse 3 eu simplifico com esse 3 e eu vou ter essa equação dV dt, ela é 4π r ao quadrado, esse raio minúsculo, rzinho, dr dt. Muito bem. Feito isso, nosso caso é encontrar dr dt. dV dt você tem aqui, ó, 100. 100 centímetros cúbicos por segundo. 4π R2, repare, o raio 2R vale 50, o Rzinho é 25. Tá? Então você vai ter aqui 25 ao quadrado, dr dt. E aí nós vamos chegar ao que nós desejamos, 100 sobre 4 vezes 25 ao quadrado. Vou escrever assim, 25 vezes 25. Π. dr dt. Beleza? Por que eu escrevi assim? Porque esse 100 eu vou simplificar com esse 100. Então, o meu dr dt, quer dizer, a taxa de variação do raio em relação ao tempo, ela vai ser 1 sobre 25π. Se nós quisermos, faríamos o cálculo, né? Essa unidade aí, o raio está em centímetro e o tempo está em segundo. Então, isso é centímetro por segundo. Então, aí, ó, um problema de taxas relacionadas, tá? Consiste em quê? Em determinar uma taxa em função de outra que é conhecida ou mais fácil de ser determinada. E para isso basta eu fazer o quê?
montar uma equação que relaciona essas duas grandezas, fazer a derivada. Vejamos o segundo exemplo. Tá? O segundo exemplo que é bem interessante também. O problema é o seguinte, você tem aqui o solo e você tem uma escada com 5 metros de comprimento. Aqui está a escada, 5 metros de comprimento. Ela está apoiada numa parede vertical. Se a base da escada desliza, se essa base vai deslizar, né? Afastando-se da parede a uma taxa de 1 metro por segundo, então dx dt é a taxa de variação, 1 metro por segundo. Quão rápido, quer dizer, qual a taxa de variação do topo da escada escorregando para baixo, porque esse topo ele vai deslizar para baixo. Quando a base da escada está a 3 metros da parede. Então, quando x for 3 metros. Certo? E ele está querendo, na verdade, o quê? O dy, o dt. É isso que ele está querendo. Tá? A escada tem 5 metros. Bom, é fácil montar uma equação envolvendo essas duas grandezas. Essa equação, evidentemente, ela vai ser construída através do teorema de Pitágoras. x2 quadrado da hipotenusa mais o quadrado desse cateto, o quadrado do cateto x mais o quadrado do cateto y é o quadrado da hipotenusa. Daí nós concluímos que x2 mais y2 é igual a 25. Perfeito? Deixa eu ver aqui se está pegando direitinho. Tá pegando direitinho. Façamos essa derivada. Lembre-se que essa derivada é uma derivação implícita, né? Você vai ter dx, 2x, dx dt, a derivação implícita aí, não esqueça, né? Mais 2y, dy dt, e aqui zero. Tá? Dividindo-se por 2, é fácil nós chegarmos à conclusão seguinte: dx dt é 1. Então, você tem x vezes 1 mais y dy dt igual a zero. Então, dy dt que você quer, dy dt, ele vai ser igual a quem? A menos x sobre quem? Sobre y. Esse é o dy dt. Certo? Faltou ali o dx dt, né? Já substituí aqui, já coloquei 1, né? Já coloquei 1 ali, já fiz a substituição. Bom, é fácil concluir que então dy dt vai ser igual a quem? Menos, quando x for 3, a escada sendo 5, por Pitágoras, y é igual a 4. Então, você vai ter menos 3 quartos.
essa vai ser a taxa metros por segundo, né? Metros por segundo. É uma taxa de variação negativa, porque está diminuindo, né? À medida que a escada desliza na horizontal, a altura decai. Daí a taxa de variação ser negativa, menos 3/4. Bom? Então você veja que são problemas relativamente simples, né? Mas bem interessantes. Tá? Interessantes porque quando se fala em taxa de variação, e o nosso universo, né? Ele está repleto de situações onde grandezas estão variando a cada instante. A cada instante nós temos variação de grandeza, variação de temperatura, variação de pressão, enfim. Então, nada mais importante do que o estudo da derivada. No problema 3, no exemplo 3, eu vou evitar o enunciado, mas eu vou fazer mais ou menos o esboço para vocês. O problema é o seguinte: você tem um cone invertido. Tá? Então repare meus desenhos, né? Que são idênticos são piores do que o do Edinho, né? E nesse cone, o que nós conhecemos? O raio, cone invertido. Então o raio tá base, vale 2. Certo? Conhecemos a altura. Foi dado para a gente também. Essa altura foi fornecida, 4. Ele dá essa taxa de variação do volume do cone, 2 metros cúbicos por minuto. Então, esse é o nosso dV dt. E ele quer dH sobre dt. Quer dizer, a taxa de variação da altura em relação ao tempo quando H for igual a quem? A 3 metros. Tá? Bom, o que vai acontecer? O H for igual a 3 metros. Bom, o que vai acontecer, né? À medida que o tempo vai passando, como você tem essa taxa de escoamento, tá? Aqui você tem um outro raio. Essa altura ela vai diminuindo. A altura do líquido ali vai diminuindo. Aqui está o raiozinho. Certo? Então veja como essa coisa evolui, né? O cara dá para a gente a taxa de variação do volume em relação ao tempo. Quer dizer, a cada minuto que passa, eu tenho um escoamento de 2 metros cúbicos de água naquele recipiente cônico. Certo? Só que, à medida que esse escoamento acontece, há uma variação na altura desse cone. Tá? Agora, é muito mais fácil medir a taxa de variação do volume do que medir a taxa de variação de quem? Do raio. Certo? Então, é um problema de taxas relacionadas. Você vai encontrar o dH dt em função do dV dt que você já conhece. Então, qual é a ideia? A ideia é sempre essa. Unir essas duas grandezas através de uma equação. Que equação é essa? A equação do volume de um cone, que é 1/3
de π R2H. Só que aqui você repara, você está com três grandezas. Você está com V, você está com R e você está com H. O R, ele não está entrando em questão. Está relacionado ao volume com quem? Com a altura. Então a gente vai ter que primeiro eliminar esse R. Mas para isso a gente vai usar o nosso conhecimento geométrico, o nosso conhecimento da geometria. Repara que você tem aqui claramente uma semelhança de triângulos retângulos. Aqui está a altura dada, 4. Aqui está a altura, Hzinho. Vamos fazer a semelhança de triângulo aí. Como é que vai ficar essa semelhança? Esse raiozinho R está para 2, porque esse triângulo retângulo, obviamente, ele é semelhante ao outro. Então, R, aqui é alfa, né? Aqui é 90, 90, aqui é beta, aqui é beta. Então, alfa, R está para 2. Não adianta pegar o oposto ao beta, que não relaciona. Vou pegar a hipotenusa, que é o H, está para a hipotenusa, que é 4. E aí você vai chegar à conclusão que o teu R, simplificando aqui, ele é a metade do H. Ele é o H sobre 2. Certo? Quando eu faço isso, eu elimino a variável que não me interessa, que é exatamente quem? O raio. Então, 1/3 de π, R2, o RH sobre 2 ao quadrado, vezes H. Então, o volume vai ser 1/3 de π H2 vezes H ao cubo sobre 4. Repare que tanto o volume quanto a altura variam em função do tempo. Nós vamos derivar isso? O que nós vamos ter? Nós vamos ter dV, derivada de V, em relação ao tempo. Então, dV dt. Isso aqui vai dar uma constante, né? Tudo isso aqui é constante, ó. É π sobre 12, π sobre 12, e a derivada de h ao cubo é 3h ao quadrado dh dt. Você quer essa taxa de variação quando h for 3. Então você vai ter aqui, ó, dv dt foi dado 2. É igual a quem? Simplifico aqui, 3 com 12 dá 4. Então, π sobre 4, né? H é 3, 3 ao quadrado, 9, dH dt. E daí você tira, então, o valor do dH dt, a taxa de variação da altura em relação ao tempo. Quanto vai dar isso? Vai dar 4 vezes 2, 8, 8 nonos de π. Aliás, 8, 4 vezes 2, 8, sobre 9π. Se quiser, você converte. Essa taxa de variação é a medida da altura em metro e do tempo em minuto. Então está aí a taxa de variação que você queria. Tá legal? Pessoal, então a gente vai ficar por aqui hoje. Espero que tenha ficado esclarecido para vocês a importância das taxas relacionadas como uma aplicação de quem? Da derivada.
de sentido muito prático, né, e muito útil no nosso cotidiano. Tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.